Estivemos com a Patrícia e o Ryan em Cascais. O casal contou-nos a experiência de terem sido os primeiros membros da igreja a contraírem matrimónio, realizado por uma autoridade de saúde. O vosso casamento teve um significado especial para vocês, mas também para a igreja aqui em Portugal. Querem-nos falar sobre isso? Sim, somos o primeiro casal que somos na igreja de Portugal. É uma honorária para nós. É uma honra para nós. De facto, os casais dentro da igreja até ao dia 2 de julho, não é? Anterior ao dia 2 de julho, casavam-se pelo registro civil. E depois realizam um casamento para a eternidade no templo. Mas o registro civil aqui em Portugal não podia ser feito pela igreja. E, portanto, tal como o Ryan disse, foi uma honra para nós podermos ter sido casados por uma autoridade da igreja reconhecida legalmente para efetuar o nosso casamento no registro civil. Para vocês era muito importante poder fazer esta cerimónia aqui? A nossa família, queremos que nossa família ficar conosco na igreja, pode ser no parque e outros lugares, mas as capelas têm um espírito especial e queremos ficar aqui para o nosso casamento. E também foi importante poderem ser casados por alguém da igreja, uma cerimónia reconhecida com valor como tal? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, no fundo, quando nos batizamos e nos tornamos membros da igreja, ao nos tornarmos membros, a nossa vida mudou. No fundo, nós sabemos que estamos aqui com um propósito, que a vida não acaba após a morte, que podemos ser para sempre, vivemos após a morte e podemos ser como famílias para sempre. E essa esperança que o Evangelho de Jesus Cristo nos deu muda a nossa vida, e é isso que aproveitamos esse dia para poder partilhar, no fundo, aquilo que temos tão precioso com os nossos familiares e amigos que não são membros da igreja. Doutora Paula Borrico, há 36 anos, quando a igreja se implantou em Portugal, se havia um casal que se queria, um casal de namorados, de noivos, que queria contrair matrimónio, e queria contrair matrimónio pela igreja, como é que fazia? Não tinha muitas alternativas, tinha que seguir o procedimento normal do casamento civil em Portugal. Como sabe, o casamento civil é um contrato que vincula duas pessoas e o Estado à celebração de um matrimónio com o objetivo de constituir uma família. Então, o que é que as pessoas tinham que fazer? Tinham que ir à conservatória, instaurar o seu processo e depois casarem lá. Se quisessem, de certo modo, de conferir um caráter religioso, entre aspas, nessa altura, ao seu casamento, fazia uma cerimónia simbólica na sua capela, na sua comunidade, mas não tinha valor jurídico nenhum. E neste momento já se celebrou um casamento com validade, aqui um casamento religioso com validade jurídica? Ora bem, as coisas mudaram. Mudaram porque, como sabe, a liberdade religiosa é um princípio constitucional, que depois foi concretizado através da lei que nós sabemos, 16/2001. E ainda assim, apesar de estar lá no artigo 10, que confere, a liberdade religiosa confere o direito das pessoas celebrarem o casamento, nós ainda não conseguimos fazer. Porquê? Porque não havia ainda regulamentação específica para isso. Então, quando é que passou a haver? Bom, houve uma abertura depois, através da 324 de 2007, creio eu, em que foi estipulado que é possível haver um casamento civil, repare, é um casamento civil, sob a forma religiosa. E aí, o que é que ele vai dar? A todos os cultos, todas as crenças, todas as religiões, a possibilidade dos seus ministros de culto, que atualmente aqui na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é o Bispo e o Presidente de Estaca, que são as pessoas credenciadas para o efeito, de poderem celebrar a cerimónia. Mas isto não exclui. Repare, eles não têm que vir à capela para se casar, eles têm que ir previamente, sempre, porque o casamento, repare o que eu disse, casamento civil, sob a forma religiosa, eles têm que ir sempre à Conservatória do Registro Civil, qualquer uma, instaurar um processo prévio, obter os requisitos legais, a conservadora diz, ok, está tudo bem, então o processo é remetido
à instituição religiosa que então o seu ministro fará a cerimónia. E aí já com todo o requinte e com toda a validade. O próprio ministro de culto assina os documentos e depois reenvia novamente ao Conservatório do Registro Civil. Portanto, como a Igreja Católica de antes fazia nos casamentos celebrados na Igreja. Exatamente. Portanto, passou-nos a ser conferido o mesmo direito que a Igreja Católica tinha. Para além da cerimónia aqui, há outro significado e outra cerimónia que é do selamento. Pode-nos explicar? Sim. A cerimónia aqui foi muito especial, mas foi a cerimónia civil. E, como a minha esposa disse, acreditamos que podemos ter a nossa família na eternidade. E então precisamos de um casamento religioso, um casamento do templo do Senhor. E então, alguns dias depois do nosso casamento, fomos para Madrid, para o templo de Madrid. O Madrid tem um templo mais perto daqui. E no dia 5 de junho, fomos selados no templo de Madrid. É uma cerimónia muito especial. Esse é que é o verdadeiro casamento? Sem dúvida, porque não termina com a morte, não é? O civil, estaremos como marido e mulher até que a morte nos separe. Os casais portugueses mormons que querem fazer essa cerimónia ainda têm de ir a Madrid. Sim, ainda, mas ficamos muito felizes por ter sido anunciado um templo para Portugal e para Lisboa em particular, e portanto é com grande expectativa e alegria que aguardamos o início da construção do templo de Lisboa.